Olá, estamos iniciando o Arquirrio Especial, a nova edição do Missal Romano. Eu sou o padre Fábio Balbino, sacerdote diocesano aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Sou professor no Departamento de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a nossa PUC-Rio. Também pároco na paróquia Nossa Senhora da Conceição, no bairro da Tijuca. E também venho exercendo o trabalho de coordenação da Comissão de Liturgia aqui de nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro e também do Regional Leste 1 da CNBB. Eu tive a minha formação no Pontifício Instituto Litúrgico Santo Anselmo de Roma. Ali eu concluí o mestrado em 2017 e o doutorado em 2020, tendo defendido a tese com o seguinte tema: Paschale Mysterium Studeamus Habere Perpetuum. Estudo do sintagma Mistério Pascal a partir da análise comparativa entre a eucologia do Missal de 1570 e 1970, trabalhando os textos do Missal, onde aparece a expressão Mistério Pascal. Agora, nós iniciamos imediatamente o primeiro módulo do nosso especial Arquirrio, a nova edição do Missal Romano. A primeira pergunta é a seguinte: o que é o Missal Romano? O Missal Romano, falando à primeira vista, é o livro que nós utilizamos para as nossas celebrações eucarísticas. Cada celebração litúrgica, ela tem seu livro próprio. Então, se celebramos o batismo, existe o ritual do batismo. Se celebramos o matrimônio, tem o ritual do matrimônio. E celebrando a missa, nós temos, então, o missal. Essa é a resposta mais imediata. Mas, querendo agora descer um pouco mais ao profundo, quando nós pensamos neste livro chamado Missal Romano, nós temos nele a tradição da fé da Igreja. O modo como a Igreja colocou em prática aquele mandato do Senhor: fazei isto em memória de mim. Então, no Missal nós temos um conjunto de orações, que é o que nós chamamos então de textos eucológicos, texto eucológico, um conjunto de orações que alimentaram a fé de muitas gerações de cristãos. Um testemunho autêntico, um testemunho vivo daquilo que a Igreja crê, daquilo que a Igreja prega, daquilo que a Igreja ora e daquilo que a Igreja vive. No Missal nós temos Alex Orandi, Alex Credendi, Alex Vivendi. Tudo aquilo que a Igreja crê é aquilo também que ela ora e que ela também vive. Então o Missal é este conjunto de textos que alimentam a fé de todos os fiéis por meio da celebração eucarística. E é um livro que acompanha a vida de todo mundo. Muitas vezes se pensa que o Missal é um livro que estaria só na mão do sacerdote. Absolutamente. O Missal é um livro que diz respeito a todos os fiéis. O Missal é um livro que acompanha a vida de todo mundo. Se alguém, por exemplo, vai ter o seu matrimônio com a missa, nós vamos recorrer ao Missal, numa parte nele chamada Missas Rituais. Ali nós temos as orações para o matrimônio com a missa. Se um membro da comunidade venha a falecer, nós temos então o Missal para poder celebrar aquele ritual de exéquias, naquela situação daquela família, daquela pessoa. E aí nós vamos recorrer ao Missal numa parte chamada Missa pelos Defuntos. Se aquele que veio a falecer é um jovem, é uma criança, se a criança foi batizada, não foi batizada, se é o próprio sacerdote que veio a falecer. Veja, nós temos ali então um conjunto de orações para essa circunstância da vida. Com isso, eu quero demonstrar que, falando do Missal Romano, se trata de um livro que
não está apenas na mão do sacerdote e que diz respeito somente a ele, a nós, mas diz respeito a todo o povo de Deus. Desde os primeiros séculos da Igreja até o surgimento do missal romano, quais textos eram utilizados nas celebrações eucarísticas? Meus amigos, pensando no missal como um livro organizado para as nossas celebrações eucarísticas, onde nós abrimos o livro e já encontramos ali as orações bem organizadas para serem pronunciadas durante a celebração. Quando nós pensamos nos primeiros séculos, propriamente até o quarto século, nós, naquele período, não temos propriamente textos escritos para serem pronunciados na celebração. Como é que se fazia então? Naquele contexto, o presidente da celebração pronunciava essas orações durante a liturgia de forma espontânea. Inclusive, aquele período ficou sendo chamado de período da improvisação, exatamente porque os textos eram pronunciados sem leitura, de forma espontânea. Não tinha ainda texto escrito. É só depois do século IV em diante que a igreja começa a escrever os textos para a sua celebração eucarística. E aí, esses textos passaram a ser escritos em folhas soltas, inclusive, não ainda propriamente um livro, folhas soltas contendo as orações a serem pronunciadas nas celebrações, e essas folhas soltas ganharam o nome de Libelli Missarum. Libelli Missarum, folhas soltas contendo os textos para as celebrações eucarísticas. Depois, uma outra passagem dos Libelli Missarum, agora para os sacramentários. Pelos séculos VI, VII, VIII, passamos a ter livros contendo formulários completos, não só para a celebração da missa, mas também dos outros sacramentos e até mesmo da liturgia das horas. O primeiro sacramentário foi chamado Sacramentário Veronense, da liturgia de Roma. Está aqui o Sacramentário Veronense. Depois, outro sacramentário importante é o Sacramentário Gelasiano, aí estamos no século VII. Depois, o terceiro sacramentário da liturgia romana é o Sacramentário Gregoriano, sobretudo para a liturgia papal. Assim, nós estamos no século VIII. A partir dos sacramentários, surgiu propriamente o missal. O missal, então, nasceu com uma necessidade muito prática. A Cúria Romana, aqueles que convivem ali com o Papa no dia a dia, pensando nos deslocamentos, na necessidade, então, de ter um livro com tudo dentro para a celebração da missa, aí, então, nasceu o missal. E esse missal, ele veio à luz propriamente quando o Papa Honório III governava a Igreja. Ele governou a Igreja entre os anos 1216 e 1227. Nesse período do pontificado do Papa Honório III, nasceu este missal, o primeiro que chegou então nas nossas mãos, que foi assumido pelos franciscanos em 1230. Eles ficaram utilizando aquele missal ali da Cúria Romana e deram o nome de missal da regra, de modo que então aquele missal do Papa Honório III, utilizado e conservado pelos franciscanos, chegou até nós com o nome de Missale Franciscanum Regulae. A partir daqui foi feito o primeiro missal impresso. O primeiro missal impresso foi feito então em 1474 em Milão. E depois disso, nós temos o missal que nós chamamos de Pio V, publicado em 1570, e que, com o missal de Pio V, do Concílio de Trento, nós temos este livro aqui na edição de 1962, do mesmo missal de Pio V. E depois veio propriamente o missal de Paulo VI, 400 anos depois. E quando surgiu finalmente o primeiro missal pós-Concílio Vaticano II? Surgiu
em 1970, isto é, 400 anos depois daquele missal de Pio V, que é de 1570, 400 anos depois nasceu o novo missal, que nós então chamamos Missal de Paulo VI, aprovado em 1969, publicado oficialmente em 1970. Então essa é a primeira edição do missal pós-Concílio Vaticano II, e que no Brasil chegou no ano de 1972, 73, e é, portanto, este livro aqui. Esta é a primeira edição do missal pós-Concílio Vaticano II, quando chegou aqui no nosso Brasil. E assim, pouco tempo depois, surgiu uma nova edição do mesmo missal, em 1975. Aí surgiu uma segunda edição do mesmo missal, 1975, chegando aqui no Brasil em 1991. E é este livro aqui que nós estamos utilizando até o presente momento. Depois veio uma terceira edição do mesmo missal. A terceira edição foi um desejo do Papa São João Paulo II, de modo que no ano de 2002, aqui está o texto original em latim, no ano de 2002 foi então publicado este missal, a terceira edição do missal, aqui o texto original em latim, a terceira edição do missal. E, tendo nascido em 2002, chegou aqui no nosso Brasil, agora, neste ano de 2023. Depois de um trabalho minucioso da comissão aqui no nosso Brasil, um trabalho detalhado, feito com tanta atenção, nós então temos, a partir deste ano, o Missal para o Brasil, a terceira edição, a tradução para o Brasil, chegando então agora neste ano de 2023, que passa a ser utilizado no primeiro domingo do Advento, oficialmente, neste ano de 2023. Como o Concílio Vaticano II modificou o Missal Romano? A reforma do Missal Romano, nós encontramos aqui uma referência importante neste documento do Concílio Vaticano II sobre a liturgia, tão conhecido de todos nós, que é a Constituição Sacrosanto Concílio sobre a Sagrada Liturgia. Conforme este documento do Concílio Vaticano II, no parágrafo de número 21, para ser bem mais específico, nós encontramos esta referência do concílio dizendo assim: a Igreja deseja fazer quanto antes uma reforma litúrgica geral. Para quê? Olha a finalidade. Para que o povo cristão aproveite melhor as riquezas de graça contidas na Sagrada Liturgia. A partir daqui, quando nós olhamos ainda o mesmo documento, no parágrafo 50, nós temos como o Concílio Vaticano II desejava, portanto, operar esta modificação. E aí o concílio pediu da seguinte forma: as diversas partes da missa devem ser revistas de maneira a que a natureza de cada uma dessas partes da missa e a sua íntima conexão sejam mais claras, facilitando a participação piedosa e ativa de todos os fiéis. Então, assim, o concílio realizou esta modificação. E olha, nesta modificação, o concílio pediu muito que pudesse haver um maior espaço para a Sagrada Escritura dentro da celebração litúrgica, dentro da celebração eucarística. Pediu para ampliar o espaço da Bíblia, dizendo exatamente assim:
quanto mais a palavra de Deus for oferecida aos fiéis, mais acesso terão aos tesouros da Bíblia. Por isso, deve-se ler uma parte bem maior das Escrituras nos espaços litúrgicos que lhes são reservados cada ano. E, de fato, o Concílio, com isto, organizou o lecionário da missa, de acordo com o ano A, B e C, oferecendo esse maior espaço para a leitura da Bíblia na celebração. Então, foi uma modificação que nós assim tivemos. Depois também, o Concílio operou, modificou o missal, pedindo que pudesse haver uma atenção com a homilia, com a exposição dos mistérios sagrados por meio da homilia. Inclusive, pediu que a homilia jamais seja omitida, sobretudo nos domingos e nas solenidades. Nos domingos e nas solenidades, jamais omitida. Depois também, o Concílio pediu que pudesse ter mais atenção com a oração dos fiéis, que nós podemos chamar as preces da comunidade, oração dos fiéis, dizendo assim: restaure-se a oração comum ou dos fiéis depois do Evangelho e da homilia, especialmente nos domingos e dias de festa. O povo que dela participa, ore publicamente pela Igreja, pelos governantes, pelos que passam necessidade e pela salvação de todos os homens. Desse modo, o Concílio levou em consideração uma necessidade de uma reforma litúrgica geral, desejando uma maior participação dos fiéis na liturgia e fazendo com que as partes da celebração pudessem estar de tal modo conectadas entre si que o povo pudesse viver esta liturgia. Assim, nós encerramos este primeiro módulo do nosso especial Arquirio, a nova edição do Missal Romano. Esperamos ter contribuído com você, com a sua formação, com o seu crescimento. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, envia para nós. Será um imenso prazer continuar contribuindo contigo neste tema tão importante para nós, que é a nova edição do Missal Romano. Esperamos por você no segundo módulo. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.